na área da educação. Meu filho, quando esteve aqui... Oh, nossa, apareceu de novo esse bichinho aí. Meu filho, quando esteve aqui também, agora um adolescente no ensino médio. E a Estezinha aqui. Fiquei muito feliz de ouvir vocês quando lembraram da bala que ela entregou, daquela multiplicação das balas. Agora com 5 anos, sendo alfabetizada. E o mais novo integrante da família, conhecido como Rambo. Gente, um irmão chegou lá em casa e falou assim: pastor, tinha outro nome para o senhor dar para o seu cachorro, não? Escuta essa, Brás. Escuta essa. Não tinha um outro nome para você dar para o seu cachorro? Não podia ser Costelinha, né? Magro de ruim. Tinha tantos nomes, mas logo Rambo. E por que Rambo? Aí eu falei, muito simples. Ele destrói tudo que vê pela frente. Acabou com meia, chinelo. Acabou com a minha camisa do Botafogo, rapaz. O time já não é tão bom, mas a camisa pelo menos estava de recordação. Come tudo que vê pela frente. Exatamente. Destrói e come também. Não, as coisinhas que ele vê no chão, ele sai pegando igual aspirador de pó. Aí falaram assim para mim, não, você tem que levar o cachorro no veterinário. Eu falei, para quê? Não, tem que, começar um tratamento. E eu lembro na minha infância que nós tínhamos cachorro e o bicho ia crescendo. E a gente só levava para tomar vacina no dia da campanha de vacinação. E você pegava lá o restinho de comida na panela, meu pai já colocava lá o jornal e falava, põe lá a comida pro bicho. E aí eu colocava a comida pro cachorro. E os bichos iam crescendo bonitos, saudáveis e viveram muitos anos. Mas agora não, os tempos mudaram, os tempos modernos, tem que levar ao veterinário. E eu fui no veterinário e cheguei lá, a consulta não foi nada barato. A vacina saiu mais caro do que a que eu dou nos meus filhos. E aí, quando eu saí, a pessoa chegou para mim e falou assim, mas só vai fazer um plano? Eu falei, plano de quê? Plano para o seu cachorro. Falei, plano para o meu cachorro? É um plano de saúde. Aí eu perguntei, mas quanto que é o plano de saúde? Aí a pessoa falou, é tanto. Eu falei, eu vou deixar de pagar o meu para pagar o dele agora. Não tem condições. Aí eu fui comprar ração pro bichinho. Falou a veterinária qual era a ração que tinha que comprar. Quando eu cheguei lá, descobri que a ração está mais cara do que filé mignon. Então, gente, tem que pensar muito na hora de ter um animal de estimação. Mas é o meu companheiro, como eu falei para vocês ontem à noite, tem me ajudado aí nas minhas caminhadas. Tem sido motivo também de alegria na nossa família ter um animalzinho de estimação. Não quero desmotivar vocês não, mas tem custo. Bom, apresentado a nossa família, alguns de vocês já conhecem pessoalmente, já tiveram a oportunidade de conviver uns dias aqui com eles em 2017. Gostaria de, nesse momento, orar mais uma vez e pedir que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos porque estamos juntos e unidos na Tua presença, reconhecendo que o Senhor é o nosso único, eterno e suficiente Salvador, Jesus Cristo. E mediante Tua graça e misericórdia, nós estamos aqui nesta manhã reunidos para Te adorar. Peço que o Senhor use a minha vida, ó Pai. Reconheço que sou vaso de barro, mas peço que o Teu poder, a Tua graça, possa estar sobre minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, e que nós possamos nos revestir, ó Pai, da Tua palavra, que é viva e eficaz, que possamos, ó Deus, nos apropriar das Tuas promessas e viver uma vida que glorifica e exalta o Teu santo e bendito nome. Abençoa também, ó Pai, os nossos entes queridos, e permita que esse nosso tempo aqui seja um momento especial nas nossas vidas, onde possamos, ó Deus, sermos encorajados pelo Senhor e, ao retornarmos, estarmos seguros das Tuas promessas. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Tesouros de barro é o tema que eu escolhi para compartilhar com vocês nesses nossos
3 dias juntos, 3 dias de devocional aqui. E eu gostaria de convidá-los, então, a abrirem suas Bíblias na carta de 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 7, que será aí o nosso versículo que iremos ler e meditar durante todos esses dias aqui. Quero lançar um desafio também, que você possa tentar nesses 3 dias memorizar 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E na quinta-feira nós vamos lançar um desafio aqui para as pessoas que então conseguirem decorar o versículo de número 7. Diz a palavra do nosso Deus: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vou ler mais uma vez. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esta carta que o apóstolo Paulo escreveu, ela nos representa um pulsar de muita emoção. Das cartas que ele escreveu, eu mencionei ontem rapidamente, essa é uma carta onde ele abre o seu coração, onde ele revela a alegria do que ele desenvolveu no seu ministério, mas também a sua tristeza, a sua dor, as suas frustrações, as suas decepções. E assim como o pastor, como o apóstolo Paulo, ou como um pastor, todos nós temos nossas lutas. Nós vivemos momentos de glória, momentos de vitória, momentos em que estávamos ali diante de uma formatura, do casamento dos nossos filhos, de uma data comemorativa dos nossos netos, de um momento especial na igreja do Senhor Jesus, de um acampamento, de um encontro da terceira idade, mas todos nós também, assim como o apóstolo Paulo viveu, temos nossas lutas. Na vida cristã, podemos ter a infelicidade de nos deparar com uma tristeza, um ressentimento, de algo não resolvido num relacionamento entre irmãos em Cristo, por exemplo. Talvez eu possa carregar e estar aqui hoje, presente, adorando ao Senhor, mas ainda no meu coração algo que eu não resolvi no passado, um problema de relacionamento com uma pessoa da minha família, com um irmão em Cristo, e isso com certeza traz tristeza, traz desgaste na vida de quem decide continuar caminhando dessa forma. Enfermidades, limitações físicas, também nos traz momentos difíceis, quando você precisa aguardar o diagnóstico de um exame, de uma biópsia, quando você precisa retornar ao médico, ou quando você está aguardando o momento em que terá que submeter a uma cirurgia. Então a vida cristã, na verdade, o ser humano, ele passa por momentos de glória, de vitórias, de alegria, mas também enfrenta situações difíceis, de perda, de tristeza e de dor. Essa carta nos mostra isso. O apóstolo Paulo, que foi um grande homem de Deus, um plantador de igreja, um grande missionário, um grande teólogo, um grande evangelista, foi um homem também que sentiu na carne a dor, a tristeza, as frustrações e as misérias desse mundo. Um grande homem de Deus também foi um homem que demonstrou suas lutas e suas fraquezas, e podemos perceber isso nesta carta em especial. Com isso, a palavra do Senhor nos mostra que nós devemos valorizar a força espiritual sobre a força física. Eu quero pensar com vocês também nesses dias a respeito disso, olhando para essa carta. Nós devemos estimar mais o futuro do que o presente. E no capítulo 5 desta mesma carta, Paulo vai dizer que nós devemos caminhar, não por aquilo que nós vemos, mas por fé. E terceiro, nós devemos dar mais importância às realidades eternas do que às que são passageiras, porque tudo neste mundo vai passar,
mas um cristão, uma pessoa que um dia entregou sua vida a Jesus Cristo, tem a certeza de que viverá eternamente junto do seu Pai no céu. Pensando nisso, eu quero convidar vocês então nesta manhã a olhar que nós precisamos do poder divino, tanto para nos preservar como para nos usar. Será que você pode repetir comigo? Acho que tem um slide aí que tem essa frase. David, por favor. Nós precisamos do poder divino. Já passa aí, já passou o texto. Nós precisamos do poder divino tanto para nos preservar como para nos usar. Está aí? Vamos dizer juntos? Precisamos do poder divino tanto para nos preservar como para nos usar. Nós necessitamos do poder de Deus para nós estarmos preservados, vivos, agora respirando, aqui dentro deste local de adoração, como para também sermos usados por Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 7. Nós temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Precisamos lembrar, irmãos, que em Cristo nós somos como um vaso de barro, que embora sendo frágil, ele carrega um tesouro precioso, um precioso tesouro. E como é que nós podemos observar isso na palavra de Deus? A palavra de Deus, ela nos traz vários exemplos com relação à ideia de ser usado, a ideia de ser um vaso nas mãos do olheiro. Eu não posso hoje aqui esgotar todo esse assunto, mas eu gostaria de pincelar com vocês, falando um pouquinho sobre essa ideia de ser um vaso usado por Deus. Primeiro, nós somos um vaso de barro para que nós possamos depender do poder de Deus e não das nossas forças. E isso é muito claro na palavra do Senhor. O poder não está no pastor, mas na palavra que o pastor transmite. O poder não está no vaso, mas sim naquilo que ele carrega. Nós precisamos lembrar disso, porque se nós não tivermos essa convicção, com o passar dos anos, quando chegarmos, e vocês já chegaram, na terceira idade, eu posso achar que a minha vida agora não tem utilidade nenhuma. Porque antes eu podia fazer muitas coisas. Como eu ouço de alguns idosos, pastor, eu trabalhei muito, eu dei muito duro, pastor. Eu já fiz muita coisa, eu ajudava meus filhos, eu ajudava na igreja, e hoje eu não posso fazer nada disso, pastor. Hoje eu tenho dificuldade para ir à igreja. Hoje eu preciso contar com a visita de um irmão na minha casa. Eu preciso lembrar essas pessoas, e a mim também, que como vaso de barro, o poder não está na nossa força física, não está na nossa aparência, que nós vamos ver isso mais adiante, não está no nosso vigor, mas naquilo que age em nós, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, que como ouvimos através de um cântico, fomos alcançados pela graça, e o poder de Deus se manifesta em nossas vidas, e se manifestando em nossas vidas, esse poder, Deus quer usar também para alcançar outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas possam crer que Jesus Cristo é o Senhor. Agora vamos tentar entender isso. Não está no meu esboço, mas veio agora aqui na minha mente. Quantos adolescentes você conhece, jovens que estão desistindo da vida? Quantos adolescentes e jovens você conhece, ou já ouviu histórias semelhantes, de que estão pensando em tirar sua própria vida, de que desistiram de caminhar, não querem estudar, não querem trabalhar, síndrome do pânico, trancados dentro de casa, não querem congregar, não querem viver. Eu entendo que para um jovem, o natural deveria ser, eu quero produzir, eu quero fazer, eu quero crescer, eu quero alcançar, eu quero ir adiante. Mas isso é tão sério, que o poder não está na idade,
não está na força física, e sim na mensagem do Evangelho, na graça de Deus, porque nós encontramos idosos e pessoas que chegaram aos 90 anos e estão vivendo muito mais, estão servindo muito mais, estão adorando mais, indo mais, orando mais, porque é o poder de Deus agindo através dessas pessoas. Não são controlados pelo físico, são guiados pelo poder de Deus, são transformados pela graça de Deus. Deus nos criou da maneira que somos, como somos, a fim de podermos realizar a obra que Ele planejou para nós. Esse é um outro aspecto importante com relação ao vaso. Assim como nós olhamos para a ideia do vaso, que o poder não está nele, mas sim o que ele carrega, o que ele leva, e olhamos para essa figura como o poder de Deus, a mensagem do Evangelho, podemos também observar a ideia do vaso que, por mais que eles sejam parecidos, não são idênticos. Cada vaso tem o seu estilo e o seu formato, o seu tamanho. Ontem um irmão me pegou, uma pegadinha ontem. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor faz visita em hospital? Eu falei: faço. Viu, pastor? Guarda essa aí. Não sei se o senhor já ouviu essa. E aí ele perguntou para mim: você sabe por que uma pessoa de baixa estatura não gosta de ir para o hospital? Eu falei: uma pessoa, um baixinho, de baixa estatura, não, ninguém gosta de ir para o hospital. Não, sim, pastor, mas a pessoa de baixa estatura, essa não pode nem pensar em ir para o hospital. Aí eu perguntei: mas por quê? Aí a pessoa respondeu para mim, o irmão e a irmã, o casal: porque ele tem que esperar até a alta. Olha, eu fui para o quarto rindo sozinho, assim, sabe? Eu deitei e fiquei uma meia hora dando risada por causa dessa brincadeira. Eu achei muito criativa. Por que o baixinho não gosta de ir para o hospital? Porque tem que esperar ter alta. Muito engraçado, por sinal. Mas cada vaso tem o seu formato. E olha que interessante, não é só a forma física. Paulo não está destacando a forma física, e sim a essência que ele carrega. Olha, eu sempre tive um sonho de aprender a tocar violão. Mas, como muitos pastores hoje, foram crianças peraltas no passado. E quando eu tinha 12 anos de idade, eu falei: pai, eu quero ganhar um violão. Meu pai falou: tá bom, se você zerar, não fizer nada errado durante o ano, eu te dou um violão. Meu pai não era crente, nem minha mãe. E eu comecei a andar na linha, ficar bonitinho, tirando boas notas na escola, não aprontando, tudo certinho. Até que entrou as férias, próximo do Natal. E lá no Rio de Janeiro, uma brincadeira muito comum é soltar pipa. E eu estava com a pipa no alto e tal, e de repente a pipa caiu no telhado do vizinho. Eu falei: tem que pegar minha pipa lá, né? E aí eu pulei da laje da casa dos meus pais, uma coisa de Homem-Aranha mesmo, né? Para outra laje, e da outra laje eu fui pular para do vizinho, dos fundos, e atravessei pelo telhado e caí num cômodo da casa do vizinho. Não sofri um arranhão. A senhora olhou para mim e falou: bonito! Eu vou lá falar para sua mãe. E aí, meu pai chegou à noite em casa do trabalho, comerciante, cansado, uma vida cheia. Minha mãe passando um relatório para ele, disse: olha, o seu filho foi pular para cima do telhado do vizinho, quebrou a telha. Ela veio reclamar, meu pai: não, pode deixar, a gente conserta, vamos pagar esse conserto. Moral da história: fiquei sem o violão. Toda vez que eu vejo uma pessoa tocando violão, eu fico pensando: eu poderia ter aprendido. Eu fico emocionado. Aí estava aqui o David tocando, diferente, um jeito assim mais romântico, sabe? Não sei. Mas fez
um zu no final, assim, bonito, né? Com amor. Mas ele sabe tocar e eu não. E é interessante perceber, irmãos, que cada um de nós, Deus quer usar como um vaso. Cada um com aquilo que Deus concedeu, como dons e talentos. Eu não sei tocar violão. E fico admirado e paro para ouvir, paro para ficar ligado àquele momento em que a pessoa está dedilhando. Porque Deus não me deu esse talento. E ainda que eu tente fazer isso agora, talvez não vou conseguir chegar à qualidade de um grande músico. Mas o Senhor me concedeu outros dons e talentos. E o apóstolo Paulo reconheceu isso, e a palavra do Senhor nos mostra em Atos, capítulo 9, versículo 15. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Deus diz para você: você é o meu vaso e vá. Eu vou te usar para uma determinada tarefa, uma determinada missão, por um ministério. Deus concedeu isso a pastores. Temos alguns aqui. Deus concedeu aos pais, às mães, os avós. Você na igreja. O trabalho que Deus deu para você fazer na igreja. Aquilo que você talvez esteja pensando: eu estou cansado, eu preciso de uma pessoa mais jovem para assumir o meu lugar. Quem disse que Deus ainda falou que você tem que parar? Quem garante para você que Deus disse: não, pode sentar e ficar no banco, porque agora eu vou usar um jovem, porque você está um vaso mais envelhecido? Não existe isso para Deus. Deus quer usar pessoas que estejam limpos. E é essa parte que eu quero entrar com vocês nessa manhã. O vaso, ele precisa ser um instrumento para ser usado por Deus. Esse vaso, ele precisa realizar o plano e a obra do Senhor. Cada um na sua missão. Mas o vaso que Deus usa tem que ser um vaso limpo. E onde é que nós encontramos isso? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22, a palavra do Senhor nos diz: numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outro de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e o de menor valor para o uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa, e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Fuja de tudo o que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Deixa eu chamar a atenção dos irmãos para essa passagem, com essa ideia que o apóstolo Paulo traz para Timóteo com relação ao vaso. Eu tenho certeza que se você for num restaurante, algum lugar, e que ali for oferecido para você uma boa refeição, e como batista, um suco natural, uma água, e alguém perguntar: você quer o quê? Uma taça? Aí você: não, me vê uma taça. E a pessoa coloca ali uma taça sobre a mesa, mas quando você olha para aquela taça, não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu, já tive essa experiência, você percebe que aquele copo de cristal bonito, ele está sujo por dentro. Tem marca de batom, tem sujeira dentro do copo. Aí você pensa: não vou mandar o garçom trazer outro copo não, vai que vem um outro pior lá de dentro. Aí você pensa e diz assim:
Pode me ver um copo de plástico descartável, por favor? Você separa aquele copo bonito de cristal, que está sujo, e com um copo de plástico você toma a sua bebida refrescante, tranquilo, com a consciência tranquila, entendendo que foi a melhor escolha que você fez. Quando eu olho para esse texto de Timóteo, eu fico pensando que Deus ele tem prazer em nos usar. Mas se nós não estivermos limpos, se nós não colocarmos nossa vida aos pés dele, se nós não buscarmos realmente uma vida de santidade, como seremos usados por Deus? Ele que é santo, Ele que é puro, Ele que quer nos usar para fazer diferença no mundo, para ser sal deste mundo, sal da terra, luz desse mundo. Como nós vamos nos expor para servirmos ao Senhor se a nossa mente, o nosso coração está tomado pelas coisas desse mundo? É aí que eu vejo uma grande diferença que tem acontecido hoje no ministério com a terceira idade. Eu não estou aqui querendo desmerecer outros ministérios, mas eu tenho encontrado muita juventude, muitos jovens se arrastando, muitos adolescentes que, numa época, no passado, eram vigor da igreja, pessoas de vanguarda também ali, que iam na frente, que faziam o trabalho pesado, inclusive. E hoje o que você tem encontrado em muitas igrejas é uma terceira idade renovada, com um pouco mais de gás e dizendo, vamos lá, porque se a gente não fizer, o negócio vai parar. Vamos fazer. Isso porque nós só podemos realizar a obra do Senhor, não por nossas forças, mas pela graça de Deus que nos enche e nos usa, mas para que isso aconteça, o vaso precisa ser de honra, ele precisa estar limpo. E com isso eu quero encorajar você nessa manhã dizendo o seguinte: não é sua capacidade física que vai permitir com que você seja usado por Deus, mas é um coração quebrantado, entregue nas mãos do Senhor, que vai levá-lo a ser usado por Deus, seja numa cadeira de rodas, num leito, no hospital, em casa, para onde você for, Deus vai usar, se você estiver limpo. Pensando em tudo isso, é possível perceber que a vida cristã, ela traz também muitas lutas. E eu me lembro de uma história, de um momento que eu passei esse ano, mais no início do ano, perto do mês de março, final de março e abril. Foi uma semana muito difícil para mim, foi um mês difícil para mim, como para muitos pastores e muitos irmãos. Aquela época em que você fala assim, eu estou cansado, eu estou sentindo que eu estou me desfalecendo aqui, está pesado para mim o negócio. Paulo revelou isso, nós vamos ver amanhã. Mas eu lembro que naquele final de março, início de abril, aconteceram alguns episódios ao mesmo tempo. Uma irmã da igreja, uma senhora, uma filha enferma, veio a falecer, deixando 3 filhos, um adolescente e 2 jovens, ainda sendo encaminhados para a vida. E essa avó teve que cuidar dos 3, dar assistência aos 3. Eu estive lá no dia do sepultamento da filha. E saí de lá muito arrasado, porque eu fiquei pensando naquela senhora tendo que dar assistência aos 3 netos. Só que na outra semana, no início de abril, será no final de março, início de abril, teve um período de chuva muito forte na cidade de São Paulo. E essa senhora, ela mora na Bela Vista, ali no centro de São Paulo. E a casa dela encheu. Uma semana depois que a filha faleceu, a casa dela encheu de água. Só que a casa dela é uma coisa interessante. Uma casa muito simples, tem um quarto e um banheiro.
um corredor e você, uma outra porta, como se fosse uma outra casa, a cozinha. E a cozinha foi a que mais teve estrago. E aí as senhoras da igreja falaram, pastor, a nossa irmã, ela perdeu a filha semana passada e essa semana a casa encheu de água. Eu falei, não, vamos lá. E eu cheguei com um grupo de idosas lá, para visitar essa irmã. Choramos, oramos, e ficamos pensando, o que a gente pode fazer para ajudar essa senhora? Naquela mesma semana, fui fazer uma visita a um casal da igreja, e quando eu cheguei lá para visitar o casal, eles abriram o coração, a senhora já estava muito enferma, com alguns problemas, aguardando uma cirurgia, e ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho uma situação no passado que eu queria resolver, pastor. Tem uma briga com um cunhado meu, lá de Mato Grosso, Campo Grande, e minha irmã, faz anos que a gente não se fala, muito tempo, e eu queria resolver isso. Eu falei, minha irmã, liga, entre em contato com eles, peça perdão. E, pastor, ele não vai querer me ouvir, não. Ele não é crente. Eu acionei ele na justiça, ele quase entrou na Lei Maria da Penha. Eu falei, realmente o negócio está difícil. Eu olhei para o esposo dela e falei, mas o senhor? Aí ele, me tira dessa. Falei, mas foi a sua esposa que brigou com o teu concunhado. O senhor poderia ligar para falar com ele, resolver essas indiferenças. Pastor, é o seguinte, sou nordestino, tá? Meu pai era nordestino. Como nordestino é assim, pode mexer comigo, mas não mexe com a minha família. Brigou com minha mulher? Acabou. Eu não vou ligar, eu já botei uma pedra, crente, botei uma pedra, não quero mais saber dessa gente. Falei, então, irmão, vou orar para que Deus também quebrante seu coração. No dia seguinte, eu estava esgotado. Como um vaso que deseja ser usado por Deus, eu estava assim, naquela situação de entregar os pontos. Eu falei, eu vou fazer uma caminhada e vou orar. Fui lá para o Parque da Aclimação, pastor batista tradicional, comecei a caminhar lá, de repente, olhei para um lado, não tinha muita gente. Senhor, preciso de um milagre, Senhor. Está difícil, Senhor. Aquela senhora perdeu a filha, a casa dela encheu de água. Aquele outro casal que não consegue perdoar os parentes. Senhor, está difícil, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ver um milagre, Senhor. Me dê a chance de ver um milagre. Eu só estou vendo coisas que não se consertam, que não se ajuntam, que não se resolvem. No dia seguinte, a irmã me ligou. Falou, pastor, vem aqui em casa. Eu falei, não vou, não. Não, que eu estou me recuperando. Deixa, semana que vem. Pastor, vem em casa, pastor, vem aqui que eu quero contar um milagre para o senhor. Eu falei, opa, então estou indo aí. Ela chamava o marido de velho. Falou, pastor, velho, conta para ele aí, velho. Aí ele chegou e falou assim para mim, pastor, eu não dormi naquela noite. Eu não dormi. E levantei de manhã e liguei pro meu concunhado. E para minha surpresa ele atendeu o telefone. Eu falei, compadre, meu amigo, deixa disso. Vamos resolver nossas indiferenças. Vamos se perdoar. E ele aceitou o perdão. E a minha esposa ligou e depois de muitos anos conseguiu falar com a irmã dela. Falei, obrigado, Senhor. Pelo menos não, muita coisa aí, né? No domingo, chego na igreja, vou na classe de EBD daquela senhora e falo para os irmãos, olha gente, orem pela nossa irmã, vocês sabem que ela perdeu a filha, a casa dela encheu de água, perdeu alguns pertences, mas vamos pedir que o Senhor dê forças para ela nesse momento difícil que ela está passando. Nisso eu vejo umas senhorinhas da terceira idade passando lista
R$10, R$5. Falei, gente, que negócio louco é esse? R$10, R$5 vai conseguir consertar a cozinha da mulher. E alguns irmãos adultos olhando. Essa lista aí é para quê? Estamos levantando uma oferta para a irmã. Ah, é? Onde é que ela mora? O irmão nem sabia onde ela morava. Mandou um pedreiro dele particular na casa dela. Mandou fazer um orçamento para ver tudo o que tinha que fazer na cozinha. Uma semana depois, a cozinha dela tinha sido toda restaurada pela oferta de uma classe de EBD. Às vezes você pensa que parece que o negócio não vai ser resolvido. Às vezes você pensa que não tem solução, não tem jeito, mas o Senhor, Ele, a glória dEle, Ele que faz a obra. Quero encerrar esse momento com vocês, a gente continua amanhã, lembrando alguns desafios importantes da vida cristã. A maneira que encaramos a missão que Deus nos confiou nos ajuda a determinar a maneira como iremos cumpri-la. Se Deus te deu uma missão, Ele também quer que você cumpra. Se consideramos o nosso serviço para o Senhor um fardo e não um privilégio, então nós vamos trabalhar como escravos e nós vamos fazer apenas o que é necessário. Não é isso que Deus requer dos vasos que Ele chamou para serem usados, que são vocês aqui nessa manhã também. Todos os gigantes na fé foram homens fracos que fizeram grandes coisas para Deus, pois contaram com a sua presença. Grandes homens, gigantes da fé, não tinham somente, alguns sim, aparência física, mas muitos outros apenas contaram com a presença de Deus. A mente natural não consegue compreender como um cristão triunfa sobre o sofrimento. Não consegue. As pessoas não conseguem entender como um idoso continua tendo o seu vigor, a sua força, e continua confiante, e vai para um encontro como esse. Como pode? É o poder de Deus. Agora não se esqueça de uma coisa. Sofrimento e glória andam juntos. Tem uma geração de crentes que acham que a única coisa que precisa receber é a glória. Mas a glória, ela está acompanhada com o sofrimento. Eu compartilhei com vocês uma das histórias de sofrimento e que depois eu pude ver a glória. E muitos de vocês poderiam narrar aqui várias histórias de sofrimento e que depois do sofrimento viram a glória. A gente sofre e vê a glória. Diferente do incrédulo, de quem não conhece a Deus, que ele sofre e só vê a miséria e não consegue ver a luz lá no fundo, lá no final do túnel. Para um crente, o sofrimento é o anúncio da glória. Quando ele vê algo difícil acontecer, ele enche seu coração da esperança daquilo que Deus pode fazer. Sabe a história que eu contei para vocês do casal? Contei duas. A do casal não terminou. Agora em agosto, eles falaram para mim, pastor, seu aniversário nós vamos preparar um presente para o senhor. E no dia 22 fizeram lá o meu presente. No dia 23 o telefone tocou. Às 4:30 da manhã. Atendi o telefone, o velho chorando. Pastor, vem aqui em casa. Meus filhos estão a caminho. Minha esposa acaba de falecer dormindo. Cheguei na casa deles. Meu presente estava lá, que eles prepararam para mim um dia antes. Cocadinha, 44 cocadinhas, representando cada ano meu aniversário. Fiquei ali o dia todo com eles, acompanhando a família, assistindo a família. Fizemos o sepultamento.
Falei, velho, o senhor não vai ficar sozinho não, eu sou teu quarto filho. Não, pastor, agradeço. Isso aconteceu na sexta. O aniversário foi na quinta, ela faleceu na sexta. Terça-feira eu fui visitar o velho. Cheguei lá, estavam 2 filhos dele. Falei, meu irmão, vim aqui para dizer para o senhor não desanimar, o Senhor é contigo. Se Deus não te levou, é porque Deus quer te usar aqui. Deus quis chamar a sua esposa primeiro. Poderia ter sido o Senhor, mas Deus não quis. E o senhor tem que continuar firme. E ele falou para mim, eu vou continuar, pastor. Olha aqui, ó. Falei, o que é isso? Minha passagem. Para quê? Estou indo para o Mato Grosso. Lembra do telefone? Agora estou indo cumprir a segunda parte da promessa. Eu vou abraçar o meu concunhado. Vou falar de Jesus para ele. Vou levar o evangelho para ele lá no Mato Grosso. Vou ficar uma semana lá. O homem saiu do luto. No lugar onde ele já esteve em luto durante anos. Porque não conseguia perdoar. Ele levou uma camisa, quando ele completou 80 anos, que foi o único parente que não compareceu no aniversário dele. Ele levou uma camisa e deu para o concunhado. Isso a filha depois contou para mim. E o concunhado ficou os 5 dias usando a mesma camisa. Eu acho que ele tomou banho, mas os 5 dias ele não tirou a camisa do corpo, com a foto de 80 anos do velho. Ele foi como vaso de barro, pegou o avião, foi para o Mato Grosso, levar a mensagem de amor e perdão. Menos de uma semana que a esposa tinha falecido. Menos de uma semana. Sofrimento e glória andam juntos, assim como tribulações e consolo andam juntas também. Então, que nesta manhã você possa lembrar que se você passar pelo vale, que você acha consolo e descanso no Senhor Jesus. David, façamos desse momento nossa oração final e que, como vaso, achemos-nos usados por Deus.